pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje eu vim falar de um assunto que muitos alunos me perguntam dicas, me perguntam conselhos de como lidar com alguns clientes, ou melhor, como falar alguns assuntos polêmicos e difíceis com alguns clientes. Mas quais seriam esses assuntos? Temos assuntos de política, assuntos de futebol, assuntos de religião, assuntos de gênero. Como lidar com esses tipos de assuntos tão polêmicos na sua barbearia ou com seus clientes, como é o meu caso, indo até a casa deles. É difícil? Até mesmo porque eu acredito que cada um de vocês tem uma opinião formada para cada um desses assuntos. E, às vezes, o seu cliente não vai bater com a sua opinião. E aí? O que é melhor? Contrariar o cliente? Ou para defender a sua opinião? Ou simplesmente ceder, né? Ou seja, não ligar para a opinião do cliente no sentido de só ouvir e não retrucar. E aí? Qual a opção é melhor? Então eu vou te dizer com total certeza no que eu estou te dizendo. Não contrarie o seu cliente. Os clientes não gostam de ser contrariados, mesmo que a sua opinião seja diferente. Bom, vamos lá. Tudo depende também do grau de intimidade que você tem com aquele cliente. Se você já tem muitos anos de amizade, já tem uma liberdade de fazer gracinha, de brincar, de zoar, aí tudo bem, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade ali para falar um pouco a sua opinião. Agora imagine um cliente novo, um cliente que você não conhece. Será que eu já posso falar desses assuntos? Até pode, mas sabe qual é a estratégia que eu uso? Primeiro eu ouço a opinião do cliente sobre esse assunto. Não chegue já falando a sua opinião para ele, porque de repente a sua opinião é totalmente contrária da dele, aí ele já não vai gostar e a chance de você ganhar esse cliente é mínima, tá? Então, primeira dica, ouça primeiro o cliente, né? Vai falar de política? Primeiro ouça qual é a opinião política dele. Se for igual à sua, aí você já vai ter até mais facilidade em conversar com ele, porque vai bater as ideias. Se for contrária à sua, não contrarie e respeite a opinião dele. Mesmo que você não concorde, mesmo que seja difícil, né? Porque às vezes é difícil, você não quer concordar, você não quer, como posso dizer, você não quer aceitar o que ele está dizendo, mas você tem formas de fazer isso de uma forma respeitosa. Por exemplo, ele vai falar um assunto que você não concorda, política, por exemplo, aí você ouve ele, não custa nada ouvir, você fala, entendo, né? Fala, até bom, por questão de conhecimento, a gente conhecer como a outra pessoa pensa. É importante isso, não é verdade? Então ouça, né? Não exponha a sua opinião, já que é contrária, mas aprenda a ouvir. Só de você ouvir a opinião do cliente, isso já vai fazer você ganhar esse cliente. Legal? Então, a primeira dica aí é ter essa paciência em ouvir, e é muito importante. Não contrarie o seu cliente, tenha paciência, tá bom? Agora sobre outros assuntos, como por exemplo religião, eu já atendi vários clientes de outras religiões e eu demonstro para ele curiosidade em saber como é a religião dele. Eles gostam disso, né? Mesmo que eu não seja da religião dele, mas eu pergunto, puxa, como que é isso? Olha, eu sei que vocês fazem um projeto tal, como que funciona? E eles vão adorar explicar para você como funciona a religião deles. Pessoal, é cultura, não é verdade? É história, é questões sociais. Não custa nada você conhecer da religião dele, não é verdade? Então, pesquise com ele, aproveite, faça com que ele perceba que você está dando atenção e demonstrando atenção sobre aquele assunto que ele gosta de falar. Legal? Eu faço isso e pode ter certeza, dá certo, tá? Assuntos de futebol, olha, eu, por exemplo, não manjo nada de futebol. Eu tento ficar um pouco por dentro, ouvindo um pouco de jornal, tudo mais, mas eu não entendo nada. Então, que quando um cliente entra nesse assunto, eu já sou bem sincero e falo, olha, cara, não manjo nada de futebol. E aí já solta uma piada, fala alguma coisa assim, né? E é bem legal você, quando o assunto de futebol,
você ser bem sincero, né? Se você torce para um outro time, respeite o time dele, pelo amor de Deus, não vai criar ali uma confusão. A não ser que você tenha essa liberdade, você já consegue zoar, já consegue brincar com aquele cliente, porque já são amigos, aí é diferente, né? Mas se é um cliente novo, tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então, eu acho que são essas dicas que são muito importantes. Primeiro, ter a paciência em ouvir, não contrariar o seu cliente. Já aconteceu isso comigo na posição de cliente, inclusive. Eu tinha uma opinião, mas o barbeiro tinha uma opinião totalmente contrária. E aí fica aquele clima ruim, não é legal, né? Então, mesmo que você não concorde, respire fundo, né? E deixe somente ele falar, tenha essa paciência, não contrarie e se possível, quando for outros assuntos, pergunte até por efeito de curiosidade, efeito de conhecimento. E eu tenho certeza que você vai demonstrar atenção para o seu cliente e isso vai ser muito importante para você ganhar esse cliente e fidelizá-lo também, tá bom? Eu acho que é isso, espero que possa ajudar aí no atendimento de vocês, no trabalho de vocês, tá bom? Valeu, pessoal, até uma próxima!